E vamos começar o nosso assunto? Vamos começar a live de hoje, então? Então, olha, o primeiro ponto que eu quero trazer para a gente poder conversar sobre o estresse Oi, Isa, o desafio é um programa, depois eu falo sobre ele, tá? O primeiro ponto para a gente poder entender, para diminuir um pouquinho o estresse, será que a gente sabe amar o nosso filho e se apegar da forma certa? Será que a gente sabe lidar com esse apego? Isso, gente, é muito importante. O que é o apego, né? Apego é a gente se apegar ao filho, ele se apegar a gente ter aquele vínculo bem fortalecido, né? Isso daí é extremamente importante. A criança, principalmente com a mãe, né? A criança, quando nasce, ela cria esse apego através do quê? Né? Através de quando ela vai amamentar, a gente cria esse apego porque ela sabe que ela precisa da mãe para poder amamentar, cria um vínculo forte. O cuidado que a gente tem em fazer dormir, em trocar, né? O cuidado mesmo que a gente doa, ali a gente cria um apego muito forte. Mas depois que a criança está ali pela fase do 1, 2, 4 anos, a gente sabe lidar com esse apego? A gente precisa saber respeitar e também entender o seguinte, que a gente precisa respeitar a independência dos filhos. Às vezes a gente cria um vínculo, um apego de forma equivocada, que a gente acha que nós temos que fazer tudo pelo nosso filho. A gente precisa estar ali em cima, cuidando demais, protegendo demais, fazendo demais por eles. E tudo que é demais, tudo que é exagero, tudo que passa da conta, acaba tendo efeito colateral, né? Então a gente tem que saber a dosagem certa de amar do vínculo. Então, por exemplo, vamos trabalhar com exemplos, porque aqui a gente fala bem claro para a gente passar a imagem bem certinho, né? Então, o que é a medida certa? Então, a medida certa, por exemplo, é aquilo que a gente já fala, né, em algumas lives. A criança está pronta para aquilo? Deixa a criança fazer. Deixa ela experimentar. Quando a gente entende os períodos que a criança passa do desenvolvimento, a gente entende, a gente respeita e a gente permite a criança a evoluir, a crescer, a dar os primeiros passos, isso é respeitar. Isso é a gente saber o ponto certo do apego. Ponto certo do apego. Eu tô ali, meu filho, eu amo você. O que você precisar, você conta comigo. Mas eu te dou todo o apoio para você fazer. Eu te dou todo o apoio para você tentar. E se você errar, se sair errado, não tem problema, isso faz parte, a gente pode aprender com o erro. A vida é assim. O erro é extremamente importante. A gente só aprende se erra. E a gente precisa experimentar para a gente saber se a gente vai acertar ou não. Então, deixa a criança experimentar, deixa a criança tentar. Deixa, é importante. Se a gente fica ali em cima querendo fazer por ela, não, meu filho é responsabilidade minha, meu filho não pode cair, eu tenho que estar ali em cima toda hora, né? Criança pequenininha para não cair. Não pode correr porque senão você vai ralar o joelho. Tem muitas mães que são assim, hein? Não pode correr porque senão cai e se machuca. Quem nessa vida nunca caiu? Quem nessa vida nunca se machucou? A gente precisa permitir as crianças, sabe? Então deixa a criança pegar o alimento dela, deixa ela experimentar descascar uma banana, deixa ela viver. Isso é saber o apego bem certinho, é a gente deixar a criança experimentar. E agora, tem mais dois pontos que eu quero conversar com vocês, mas antes de eu passar, deixa eu perguntar para quem está acompanhando até aqui. O que eu falei faz sentido para vocês? Porque se a gente quer tomar conta da vida da criança, se a gente quer fazer tudo por ela, se a gente não quer deixar a criança cair, se a gente não quer deixar a criança experimentar, você vai ficar um helicóptero ali em cima da criança. E isso, fala para mim, se isso daí não gera um estresse grande pra gente. A gente tem que ficar sondando, preocupado, o que está fazendo? Vai cair, vai se machucar, eu tenho que fazer tudo por ela, eu tenho que pegar a banana, a criança quer tomar um iogurte, eu que tenho que ir lá, que tenho que abrir, que tenho que pegar a colher, que tenho que dar na boca da criança. Almoço, criança com 2, 3 anos, eu que tenho que dar a comida, senão ela não vai se alimentar direito. Vocês entendem que a gente acaba, como mãe, a gente acaba puxando uma responsabilidade para a gente que a gente não precisa.
Isso aí acaba sendo prejudicial para nós, mães, e para a criança, porque a gente não deixa ela se desenvolver, sabe? Então, o primeiro ponto que a gente precisa parar e pensar: eu estou desenvolvendo um apego na dose certa, na medida certa? Até onde vai a minha responsabilidade como mãe? Mas até onde eu preciso permitir a criança viver e se desenvolver? Sabe? Então a gente precisa pensar. Então, esse é um grande ponto e grande motivo de muitas mães ficarem estressadas, né? Porque elas têm que fazer tudo o que elas precisam fazer e ainda fica tudo ali em cima da criança, né? Esse helicóptero ali rondando em cima da criança, fazendo coisas que não tem necessidade. É claro que a gente precisa sim pensar na segurança. Não estou falando de deixa a criança e larga lá, não, né? A gente tem que cuidar sempre com a segurança da criança. Mas a gente precisa saber a dosagem certa, né? A Andrea colocou aqui, se não deixamos a criança, nunca vai ter responsabilidade na vida adulta. Andrea, obrigada, gratidão por você ter colocado essa frase. Porque agora eu vou entrar num assunto meio delicado, tá? Então, eu estava tentando passar o gancho para a parte que eu vou entrar antes de eu falar os outros dois pontos fundamentais, mas obrigada porque você me deu o gancho aí para eu poder fazer um comentário muito importante. E o assunto que eu vou falar tem muito a ver com a repercussão grande que está aí nas redes sociais, né, com o caso Aranha aí. Provavelmente você já está sabendo, provavelmente você já viu muitos posts, muitos comentários. E quem não ficou revoltada com a decisão, né, que saiu ontem aí do juiz, né, falando do estupro culposo, né? Eu como mulher e como mãe de uma filha, eu fiquei extremamente revoltada e é uma sensação assim. A gente se sente impune, a gente como mulher, a gente se sente desprotegida, a gente vê o quanto que a nossa sociedade é muito machista. Isso dói, dói na gente, que é mulher, de ver o quanto que essa menina foi exposta, né? Independente, gente, a vida é dela, ela faz da vida o que ela quiser, ela tira fotos do jeito que ela quiser, ela posta do jeito que ela quer, a vida é dela. E ninguém tem o direito de julgar e de criticar. Deixa ela. A gente é responsável pelas escolhas que a gente faz, né? Agora, não, isso não dá direito de ninguém, nenhum ser humano, fazer o que quer com o outro. Então, isso aí deixa a gente muito revoltada. Mas o que eu quero falar, na verdade, teve uma live há uns 15 dias atrás, que eu fiz a live, eu coloquei assim, imagina a dor da mãe de chegar lá na frente e ver que o filho deu errado. Eu não sei se quem tá aqui viu essa live ou não, tá? Pode ser que algumas mamães uau, mamães raiz que me acompanham, pode ser que acompanhou essa live que eu fiz. Imagina a dor da mãe de você chegar lá na frente e ver que seu filho deu errado. Então é sobre isso que eu vou falar agora, tá? Além de toda a revolta que traz, tem muita gente já falando nas redes sociais da revolta, se colocando como solidária, né, a Mariana lá. Então, não vou falar sobre isso, mas eu quero falar da dor da mãe de chegar lá na frente e ver que o filho deu errado. E esse é um filho que deu muito errado. Esse é o filho que deu muito errado. E eu, como mãe também de um menino, eu fiquei me pensando, eu falei, já pensou daqui 20 anos, 30 anos, o meu filho está estampado, o rosto dele, em todas as redes sociais, como está acontecendo com a Aranha hoje? Eu falei, gente, isso é terrível. Isso é terrível, sabe? Então eu fiquei me pensando, fiquei me perguntando, como será que essa mulher, a mãe dele, está se sentindo hoje? Será que ela parou para pensar na educação que deu ou não? Ou acha que é isso mesmo, que está tudo certo? Porque isso vem desde lá quando são pequenininhos, que é parte daí do apego que eu estava falando. Quando a gente sabe até onde eu tenho que ir e até onde eu tenho que deixar o meu filho aprender com os erros, aprender com as consequências. Apego não é a gente estar ali em cima defendendo tudo, a gente acobertando tudo, a gente está passando a mão na cabeça da nossa criança.
Não é isso. E eu falo muito, se nós queremos sociedade melhor, se nós queremos um futuro melhor, se a gente quer um mundo melhor lá na frente para os nossos filhos, nós temos que mudar o jeito que a gente educa hoje. A gente tem que fazer a diferença na vida deles hoje. E vocês acham que a gente vai ajudar os nossos filhos a serem melhores, passando a mão na cabeça deles? Acontece um probleminha na escola, tô lá porque a culpa é da professora. Aconteceu uma briguinha ali com os colegas, vou lá porque a culpa é tudo dos colegas. Será que é passando a mão na cabeça da criança? Ou será que a gente já ensinando eles a aprenderem com os erros, desde os pequenos erros, a gente ensinar valores? Quais foram os valores que essa família passou para esse homem quando ele era criança? Quais os valores que passou? Será que o valor que passou é, né, que o homem pode tudo, que mulher não é nada? Será que passou o valor que a gente tem dinheiro, dinheiro compra tudo? Que valores que essa família colocou aí para esse moço, para esse rapaz? E aí a gente vê a situação que está acontecendo hoje. E a gente vê muito disso. É claro que isso daí foi um caso que veio à tona, todo mundo acompanhou e revoltou, mas não é o único caso, gente. Isso acontece demais na sociedade. Demais, a gente vê muitos rapazes, homens que não respeitam a mulher, não respeitam nem os pais. Então, eu te pergunto, quais os valores que você tem passado para os seus filhos, tá? E quando eu falo dos valores, saber a medida certa do apego é um ponto muito importante, sabe? É muito importante de saber até que ponto que eu posso ir e até que ponto que eu tenho que deixar o meu filho experimentar as consequências. A gente tem dó, às vezes, porque é criança, porque é pequenininho, a gente está querendo ali proteger, a gente quer cuidar, a gente quer fazer ali de tudo por eles, a gente não quer que sofre. A criança chora, a gente não quer que chore, a criança se frustra porque queria um brinquedo e a gente vai lá e compra o bendito brinquedo e dá para a criança, porque a gente não acredita que os nossos filhos sabem lidar com as frustrações, com as emoções deles. E isso é importante a gente permitir. A gente precisa saber que tipo de ser humano que eu quero criar, que tipo de adulto que eu quero formar. Então, eu acho assim que é extremamente importante a gente saber qual é o verdadeiro apego que eu tenho que ter com meu filho. É o apego saudável, que ensina habilidades para a vida, ou é aquele apego que lá na frente vai destruir o meu filho? Que ele não vai saber lidar com os valores, com as emoções, com as frustrações. Sabe? Então, eu não me manifestei sobre isso nas redes sociais. Ontem foi o dia que eu vi muitos posts, fui ler muita coisa, eu fiquei pensando, e eu acho que a gente só pode mudar a realidade do nosso país, a mentalidade do povo, se a gente começar a fazer diferente com as crianças hoje. Sabe? Se a gente quer um mundo melhor, um futuro melhor, pessoas melhores, é trabalhando com as crianças hoje. Porque ali eu não gosto de falar muito isso não, porque a gente tem que ter esperança, né, nos outros, mas ali é um caso que a gente vê que já tá tudo errado, né, já tá tudo errado. Que nojo, gente, que nojo foi ver aquele advogado falando, que nojo que dá aquilo, sabe? Não tem como você assistir ao vídeo da audiência e ficar revoltada. E aí é onde eu penso, gente, pelo amor de Deus, mães e pais precisam saber fazer o melhor pelos filhos hoje, quando eles são pequenos. Para chegar lá na frente, a gente não ter a dor de ter dado errado, né? Do filho ter dado tudo errado. Então vamos lá, gente. Tô vendo que vocês estão comentando aqui. Né? Então faz sentido isso para vocês, gente? Porque a gente às vezes olha por um ângulo a história, mas a gente também precisa olhar bem para o outro ângulo, né? E a gente precisa entender que as coisas vêm de berço, tá? E berço que eu falo não é berço de dinheiro, não. É berço de valores. Não importa a classe social, não importa a raça, não importa gênero, não importa idade, não importa nada. Valores é aquilo que cada um pode trazer de melhor, tá? Isso que é questão de valor. Valor não tem dinheiro, gente, não tem dinheiro que compre, tá? E a gente viu que feio, né? Quando a gente coloca o dinheiro acima de tudo, tá?
A Andréia, que verdade. Muitas das vezes somos nós que estragamos nossos filhos a serem melhores. Por não terem sabedoria, devemos pedir todos os dias a Deus sabedoria para ter os valores. Sim, passar os valores para os filhos são muito importantes, né? A Dani que colocou, é muito nojo, a Suiane não viu ainda. Enfim, né? Se a gente abre as redes sociais aí, é o que tá bombando. E não tem como você ver e não se sentir mal com isso, né? Não tem como você ver e achar que tá tudo bem, passar para o próximo post sem a gente parar, sem a gente pensar um pouquinho, né, na nossa vida e refletir. Ainda mais eu trabalho com esse trabalho, ajudando mães aí nessa missão de educar os filhos. Eu trago muito para esse lado, né, nosso como mãe. E é o que eu falei, eu me coloquei assim no lugar da moça, porque eu tenho uma filha moça, sou mulher, e eu também me coloquei no lugar da mãe do rapaz, porque eu tenho um filho menino, que daqui a pouco ele vai ser um rapaz, daqui a pouco ele vai ser um jovem. Eu quero que ele respeite as mulheres, eu quero que ele se respeite, que ele respeite os outros. É isso que eu quero do meu filho. Eu procuro fazer o melhor para poder colocar os valores para fazer ele uma pessoa do bem. Agora, eu fico imaginando a minha dor se eu chegar lá na frente e eu ver que o meu filho é uma pessoa que ele não respeita as pessoas, que ele trata as mulheres como um lixo. Eu vou me sentir a pior mãe do mundo, sabe? Então a gente precisa muito parar e pensar, porque é muita responsabilidade nas nossas mãos. Quando a gente tem uma criança para a gente educar, a gente está formando um ser humano, a gente está formando um cidadão. A gente está plantando coisinhas ali, que isso daí vai brotar e vai refletir no que a criança vai ser lá na frente. Então, o que eu estou fazendo com o meu filho, com a minha filha hoje? O que eu estou colocando de valores nessa criança hoje? Porque a gente já viu, quem participou aí da Semana da Mãe Sem Estresse, viu que é na infância que a gente coloca a base emocional da criança. É onde a gente coloca os valores. E essa base vai sustentar esse adulto lá para a vida, lá para frente. Então a gente não pode negligenciar, sabe, essa educação hoje. A gente não pode estar tratando a criança de qualquer jeito, um dia após o outro, gritando, surtando e educando de qualquer jeito. A gente não pode fazer isso, porque as consequências lá na frente elas vão vir. É aquilo que eu não sei de quem que é a frase, né? Não é minha, não sei de quem que fala, você pode muito bem escolher o que você planta hoje. Você pode muito bem escolher qual vai ser o seu relacionamento com o seu filho hoje. Você vai fazer o que hoje? Você vai gritar, você vai surtar, você vai bater, você vai humilhar, você vai colocar valores, você vai ensinar habilidades para a vida. O que você está decidindo plantar hoje? Isso você pode escolher. Agora, o que você vai colher lá na frente, isso você não pode escolher. Isso vai depender do quê? Do que você está escolhendo fazer hoje. A tua escolha de hoje é o que vai refletir lá na frente. Não tem como você fazer tudo errado hoje e lá na frente depois querer escolher coisa boa. Não vai dar certo. A gente precisa ter essa consciência, né? E essa questão do apego não é você estar protegendo o seu filho, ou cobertando as coisas, fazendo tudo por ele, mimando, estragando a criança. Vai acontecer o que a gente viu ontem nas redes sociais. Vai dar ruim, com certeza. Apego é você amar e você incentivar a criança, você dar valores, você permitir a criança experimentar, errar, tropeçar, cair, levantar. Isso é o apego correto, tá? A Dani, meu filho tem quase 6 anos e foi muito helicóptero. Hoje o concurso, estou correndo atrás do prejuízo. Isso aí, Dani, vamos que vamos, né? E agora vamos para o segundo ponto? Vamos para o segundo ponto, porque esse ponto agora eu quero ver, que é a gente prover o que a gente precisa prover para os nossos filhos, mas cuidar com o controle. Atenção, mães controladoras, né? Atenção aí. A gente precisa saber que os filhos, eles têm vida própria. Eles têm sentimentos próprios. Eles vão tomar as decisões deles. E as decisões deles não são as nossas. E a gente precisa mostrar, conduzir eles a fazer as melhores escolhas. Isso tem tudo a ver com o tópico que a gente falou anterior, né? É a gente permitir a criança fazer a escolha dela e a gente permite ela aprender com as escolhas dela. Mesmo se a escolha for certa ou errada, é permitir. Mãe controladora não permite. Mãe controladora quer pensar pelo filho, quer agir pelo filho, quer que o filho segue tudinho ali o que ela está falando, sabe? A gente precisa saber que
Almoço está na mesa, meio-dia. Eu chamei a criança para comer, ela não vem e ela não quer vir, tá tudo bem, é escolha dela, é decisão dela. Eu vou guardar o prato e vou falar: filho, filha, a hora que você quiser comer vai ser essa comida, é esse o almoço. Teu prato está aqui, é esse que você vai comer. E a gente confia. Deu dali uma hora, a criança quer comer bolacha, biscoito, porcaria? Não, você vai comer o teu almoço. Esquenta o almoço e entrega para a criança. Então, a gente precisa saber deixar o controle de lado. Ensinar a criança que ela pode fazer a escolha dela, mas ela tem que arcar com as consequências da escolha dela. Aí que a gente começa a ensinar essas habilidades. Acontece que não, que eu surto. Se a criança não vem comer, eu já surto, eu já brigo, eu já vou lá, já pego o chinelo, eu arrasto ela pelo braço, eu dou aquele sermão e fico falando que tem que comer é importante, que faz ficar forte. Eu comparo com o coleguinha que come, com o irmãozinho que come, com o priminho que come. E aí o negócio já tá tudo lascado, aí já desanda tudo, né? Então, mães controladoras, a gente precisa saber dar um passinho para trás e permitir a criança a fazer as escolhas e lidar com as consequências das suas escolhas. Isso aí é importante, porque aí a gente tira aquela carga de cima da gente de ter que estar controlando tudo, de ter que estar obrigando a criança a fazer aquilo que tem que fazer. Isso não é ser permissiva, pelo amor de Deus. Ser permissiva é: a criança não quer comer agora, tá tudo bem. Daqui meia hora, a criança quer comer. Aí, o que você quer? Essa comida eu não gosto, eu quero o ovo. Aí você vai lá e frita o ovo para a criança. Agora eu não quero o ovo, agora eu quero macarrão. Você vai lá e cozer macarrão. Eu não quero macarrão, eu quero bolacha. Aí você vai lá e dá bolacha. Isso é ser permissivo, tá? Disciplina. Disciplina, Drica, em que sentido que você está perguntando da disciplina, tá? Comenta aqui. Que sentido da disciplina que foi a tua pergunta para eu poder te responder de forma mais assertiva, tá bom? Dani, Lisa, meu filho quer na boca. Se não der, é surto na certa. Dani, se ele já tem idade para poder comer, a gente precisa incentivar. A gente começa de pouquinho. Olha, uma vez você dá, outra vez é a mamãe que dá. A gente pode, né, principalmente são pequenininhos, a gente pode fazer essa mudança de forma gradativa, tá? Uma colher para ele, uma colher para você. Uma vez ele pega, uma vez você pega. E aí você vai diminuindo, ele vai aumentando e você vai encorajando ele a fazer. Quando ele come, você comemora, você encoraja ele, fica feliz, fala: tá vendo? Olha só como você dá conta, você já está crescendo, muito bom. Você não é mais bebezinho que a gente tem que dar na boca. Você está crescendo, sabe? Então a gente precisa estar encorajando, tá? A Drica aqui colocou da questão do horário da refeição. Ela sabe os horários. Qual a idade, Drica, dela, por favor? A Dani tem quase 6 anos. Então, Dani, agora a coisa muda de ideia, de rumo aí, tá? Criança já com 6 anos, se ela faz o escândalo e surta, pensa um pouquinho, isso daí não é porque a gente volta atrás, tá? Porque criança não vai morrer de fome. A criança, se ela tá com fome, ela vai comer. Então, se ela não morreu de fome até hoje, ela não come sozinha, é porque alguém faz o que ela quer na hora da birra. E aí não pode. A gente precisa conversar. A Drica também tem 6 anos, é o mesmo caso, tá, gente? Então, criança de 6 anos, a gente precisa passar a mensagem e explicar para a criança o que a gente quer, o que a gente espera. Eu também tenho uma filha de 6 anos, tá? A gente conversa primeiro, começa um novo dia, chama a criança e conversa com ela. Olha, filha, você já tem 6 anos, você consegue já se alimentar sozinha. Então, a partir de hoje, a responsabilidade de se alimentar é sua, não é da mamãe. Eu vou comer a minha comida, porque eu quero ficar forte, a gente está numa época de pandemia, a gente tem que estar saudável, eu vou me alimentar. O teu prato está aqui. Eu espero que você faça a escolha certa de você comer, porque se você não comer, o que acontece com a gente quando não come? A gente fica fraca, né? A gente passa fome. Então, tá aqui. Eu espero que você tome uma decisão aí bem sábia, consciente, que você precisa se alimentar. E esquece. Deu a hora da refeição, o prato tá aqui. Chamou, não quer comer, vai ter piti, deixa, desencana. Olha o apego que a gente falou. Tá desapegado. A tua parte como mãe
de prover o alimento, de colocar o alimento na mesa, é sua. Agora, o controle de obrigar o outro a comer não pertence a você. Agora vem a consequência do outro. Filha, a refeição vai ficar aqui na mesa por meia hora. Se você não comer, a refeição vai ser guardada. A hora que você estiver com fome, é ali que você vai pegar para comer. E aí a gente guarda, tá? Os estresses acontecem porque a criança surta, ela já aprendeu em algum momento da vida que se ela surtar, se ela gritar, se ela fizer birra, ela vai ser atendida. A gente que ensinou isso para a criança. Então, por isso que ela faz. Agora, tá chorando, tá gritando, você pode falar para ela: eu entendo que você está com fome, é só você comer, tá? E pronto, esquece, não precisa ficar com sermão, não precisa brigar com a criança, tá ali o pratinho dela, é só pegar e comer, tá? Faz isso alguns dias e depois você não vai precisar fazer mais, tá bom? A criança vai aprender, ela não vai querer ficar com fome, tá bom? Aí, tem 3 anos, também quer que eu dê a comida. Olha, eu também tenho um filho de 3 anos e 5 meses e ele também, às vezes, quer que eu dê a comida. Por quê? Porque enquanto eu dou a comida, ele quer brincar com outras coisas. A criança pequena, ela é muito lúdica. Ela quer estar mexendo com as coisas, né? Ela quer que quando você dá comida, ela fica mexendo, ela quer ficar assistindo, mas a gente precisa incentivar e estimular a criança, tá? Então eu falo para ele: filho, eu também estou com fome, eu também vou comer. Enquanto a Ana Luísa come o dela, você come o seu e a mamãe vai comer o da mamãe, combinado? Então sempre ele faz um charminho querendo e eu reforço para ele: você come o teu, eu como o meu e a irmã come o dela, combinado? E assim, e sai de perto. Vou fazer o meu prato e eles vão comendo, a gente vai incentivando, tá? A gente não pode ceder. Se a criança já tem condição, se ela tem autonomia, se ela está preparada para ela conseguir lidar com as conquistas dela, deixa, tá? Deixa a criança aprender, tá? E o próximo, gente, ponto que eu quero conversar com vocês é: presta atenção agora, mães. Presta atenção para isso que eu vou falar agora. A gente precisa se apegar à criança. A gente precisa ser mãe, a gente precisa educar, mas, por favor, mães, por favor, peguem o que eu vou falar para vocês para a vida. Você não pode se esquecer de quem você é. Você não pode se esquecer. Quando a gente se torna mãe, a gente não tem que deixar de ser quem a gente é. A gente não tem que deixar os nossos gostos para trás, a gente não tem que deixar os nossos sonhos para trás, a gente não tem que deixar nossas vontades para trás. A gente não tem que se esquecer como mãe. Nós não podemos disso, sabe? Isso é o ponto fundamental para a gente conseguir ser mãe e educar sem estresse. A gente precisa se amar, a gente precisa se cuidar, a gente tem que olhar para a gente tem que acordar e tem que pensar: o que que eu gosto de fazer, o que que eu quero fazer para mim, o que que me dá prazer, o que que me dá vontade. Mãe, você tem vontade de trabalhar? Trabalhe, trabalhe. Você pode trabalhar, você não precisa se anular, você que não tem que esquecer a tua vida, anular a sua vida por causa de um filho. Não. Não pode, não tem que ser assim. É claro que, em primeiro lugar, a criança, ela tem que estar bem. Você tem que assegurar que a criança vai estar bem, que ela vai estar se desenvolvendo bem, que ela vai estar com pessoas que vão estar ajudando ela no desenvolvimento, seja na escolinha, na creche, seja com o avô, com a avó, com quem você escolher. Primeira coisa, você tem que ter a certeza que essa criança vai estar bem. Segundo lugar, é você saber que você vai fazer o que você quer, você vai trabalhar fora, mas o tempo que você estiver em casa com a sua criança vai ser um tempo de qualidade. Vai ser um tempo gostoso. Não importa a quantidade de tempo que vocês estão juntos, o que importa é a qualidade do tempo que vocês vão estar juntos. Eu conheço muitas e muitas e muitas mães que não trabalham fora, que deixaram de trabalhar, gostariam de estar trabalhando, mas não estão, que abriram mão do trabalho para estar com o filho direto. Mas sabe qual que é a qualidade desse relacionamento? A qualidade é péssima.
É uma mãe que está gritando, que está surtada, que está estressada, que não está feliz, que não tem vontade de se arrumar, que não tem alegria, que se anulou completamente, que não faz nada por ela, não faz um carinho para ela e tá ali num estresse esgotado e a qualidade de relacionamento com o filho é a pior possível. Só tá gritando, só tá surtada, só tá estressada, só tá colocando ali, ó, interações negativas na criança. Pelo amor de Deus, isso não é certo, não tem que ser assim. Sabe? É muito mais prejudicial você estar o dia inteiro com a criança surtada, estressada, brigando, do que você estar bem trabalhando fora, a criança está segura, está bem com outra pessoa e o tempo de qualidade de vocês ser bom. Você chegar em casa, você está feliz, você quer aquele abraço gostoso da criança, vocês brincarem um pouquinho, estarem felizes juntos. 15 minutinhos por dia, sabe? De carinho, de cumplicidade, se conectando com a criança, brincando, interagindo com ela, vale muito mais do que um ano inteiro você grudado com a criança no nível de estresse altíssimo, que só faz mal para você e para a criança. Então, mães, pelo amor de Deus, entendam isso. Cadê você na maternidade? O que você fez com você? Para um pouquinho para pensar agora, de verdade, gente, quem pegar essa live de hoje e pensar de verdade na sua vida e refletir, eu te garanto, eu tô te dando muita coisa aqui para você conseguir ser uma mãe sem estresse. Para um pouquinho e pensa. Cadê você? Para um pouquinho e veja. Você tá se cuidando? Qual foi a última vez que você fez uma coisa importante para você? Olha, o que eu fiz de importante para mim hoje? Hoje eu levantei cedo, eu tomei um banho, me arrumei para poder estar aqui. Tô em casa. Eu trabalho dentro de casa. Olha para mim, se eu tô com o cabelinho amarrado, se eu tô de moletom, se eu tô de qualquer jeito. Tá? E nada contra moletom, gente, porque eu adoro moletom, desde que não seja aquele rasgadinho, surradinho. A gente pode estar de moletom, porque às vezes eu faço até live de moletom, porque é confortável, é gostoso. Mas se a gente não acorda, a gente não se arruma, a gente não faz um carinho pra gente, a gente fica, meu Deus do céu, sabe? É horrível. Sabe, você que está arrumando a casa, você colocou uma musiquinha gostosa, né? Enquanto você está arrumando a casa, para você estar curtindo, você está cantando. Olha aqui, ó, fiz um chazinho gostoso aqui para mim, que eu amo tomar um chazinho e estar, né, relaxada aqui. Então, mães, a gente não tem que salvar o mundo, a gente não tem que salvar a pátria, a gente não tem que esquecer da gente para ser mãe. Tá errado quem pensa que é lindo falar assim, eu abri mão da minha vida para educar o filho. Tá tudo errado. Você tá fazendo errado, você não tá feliz. A criança sente. E olha, tem uma pesquisa que foi feita, tem uma live que eu falei dessa pesquisa aí, não lembro, mas tem uma pesquisa que foi feita que foram entrevistadas várias crianças de mães que trabalhavam fora, perguntando para a criança, né, se ela estava, crianças e adolescentes, se ela se sentia feliz que a mãe estava trabalhando fora ou se ela se sentia triste que a mãe não estava com ela. E 90 e não sei quanto por cento das respostas falaram que estavam felizes, que as crianças ficavam felizes de ver a mãe feliz. Então serve para acalmar o coração aí de quem está em dúvida, trabalho ou não trabalho, volto para o mercado ou não volto, vou fazer a escolha certa ou vou fazer a escolha errada, tá? Desde que a criança fique bem, a gente precisa assegurar que a criança vai estar bem, que ela vai estar tranquila, que ela vai estar segura no ambiente saudável. Esse é o nosso papel, a gente precisa garantir tudo isso para nossa criança, tá? Se a criança está sendo bem cuidada, está tendo a possibilidade de se desenvolver, se ela está feliz, então vai cuidar de você também, tá? Não é feio isso, pelo contrário. Você não admira? Pensa aí se você conhece alguma mãe que trabalha fora, que se cuida, que cuida bem dos filhos, que dá conta, tá? A gente não precisa. E olha, eu vi na época de colégio, quando eu estava na direção, eu vi várias mães, quando os filhos chegavam na adolescência, e as mães chegavam na minha mesa e falavam assim para mim, é tão triste eu olhar e ver que eu me anulei, que eu fiz de tudo por ele, por ela, agora está aí na adolescência, com os amigos são mais importantes,
tudo que eu faço é cafona, é brega, tem vergonha de mim, não quer que eu trago na escola, quer que eu pare e deixe uma quadra antes da escola para os amigos não ver que eu estou junto. Isso daí me machuca tanto e me dói porque eu abri mão da minha vida para ficar em casa para poder cuidar. E aí, gente, o tempo não volta mais. Abriu mão da profissão, abriu a mão do sonho. Daqui a pouco esse adolescente, esse jovem vai seguir a vida, né? Vai morar sozinho, vai casar ou vai viver sozinho, vai sair de casa. E aí, essa mãe olha para trás e vê: eu abri mão da minha vida. Eu abri mão de ser feliz. Então a gente tem que ser feliz, realizada como mãe, sabendo que a gente está fazendo o melhor pelos nossos filhos, para a gente olhar lá na frente e ver que o nosso filho deu certo, que não deu errado. A gente tem que estar feliz, realizada, mas a gente não pode esquecer da gente. Agora, claro que se você é aquela mãe que você se sente bem, realizada, que você está em casa, que você não está estressada, que você está feliz, não estou falando que todo mundo tem que abrir mão e tem que trabalhar, não é isso. Mas eu sei que tem muitas mães que gostariam de estar fazendo outras coisas e abriu mão para estar junto dos filhos, e isso acaba estressando. E isso acaba sendo um relacionamento que não é saudável, tá? Agora, aquela mãe que tá bem, que tá realizada, que tá feliz, que abriu mão, que tá em casa, mas que tá realizada, que é tudo o que sonhou, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. O que eu tô falando é, a gente precisa fazer aquela escolha que o nosso coração pede. A gente tem que olhar para o nosso coração, a gente tem que pensar na gente. Nada de sair aí querendo salvar a pátria, tá? E os nossos filhos ficam felizes. Qual filho que não gosta de ver a mãe bonita, a mãe se arrumando, a mãe de bom humor, a mãe feliz, a mãe trabalhando fora, chegando em casa, né, contando coisas que viu, que está tranquila para poder sentar e dar um carinho, uma atenção para a criança, de fazer coisas gostosas no final de semana junto. Aquela mãe que sai para trabalhar cedinho, mas deixa um bilhetinho ali para o filho, falando: filha, filho, a mamãe saiu, você estava dormindo, eu dei um beijinho e te cobri, eu quero que você tenha um dia muito gostoso, à noite eu vou estar aí com você para a gente poder ter um momento nosso incrível. Imagina a criança que acorda e vê esse bilhetinho, a mãe não está ali presente, mas a mãe está ali conectada com a emoção. Isso é muito melhor do que a mãe estar do lado da criança, estar ali do lado surtada, sabe? Então, pensa bem no seu estresse. Qual é o momento do estresse que você está passando? E tem mais uma coisa. Quando a gente fala em estar trabalhando, não necessariamente você precisa sair de casa, trabalhar fora. Você pode até fazer alguma coisa em casa mesmo. Você pode estar fazendo algum trabalho manual em casa. Eu estou aqui com vocês, estou trabalhando em casa nesse momento. Eu trabalho, eu tenho meu trabalho, estou trabalhando em casa. Então a gente não precisa também necessariamente sair, bater cartão, né, cumprir uma jornada fora. A gente pode estar fazendo alguma coisa para a gente em casa também. A gente pode se sentir útil em casa também, sabe? Então, olha, esses são os 3 pontos que eu gostaria muito de coração que quem está aqui na live comigo hoje, que se sente estressada, se sente cansada, que parasse para poder pensar e refletir. Eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso, sua vida como mãe vai começar a mudar, sabe? E por falar nisso, tem um post no Insta que até no nosso grupo de Mamãe Uau hoje, da Mamãe Uau de outubro, né? Os alunos que começaram na semana passada, hoje de manhã no WhatsApp, no nosso grupo, a gente estava conversando ali sobre a decisão que a gente toma, né? A decisão que a gente toma. Todo dia a gente toma uma decisão quando a gente acorda, né? Que decisão que eu vou tomar para minha vida hoje? O dia de hoje é uma página em branco. Só eu que posso escrever essa história. Só eu que posso escrever. Qual que é a decisão que eu tomo para escrever essa história hoje? A gente estava comentando lá no grupo, né? Eu vou tomar a decisão de que eu vou tomar as rédeas da minha vida, eu vou tomar as melhores decisões, para essas decisões me levarem para o lugar aonde eu quero estar, ou eu vou tomar a decisão de cruzar os braços, de chorar, de me lamentar, de colocar a culpa no governo, colocar a culpa na pandemia, colocar a culpa nos filhos, colocar a culpa no mundo e eu vou ficar de braço cruzado. Qual que é a decisão que a gente vai tomar? Todos os dias a gente precisa tomar uma decisão, sabe? Então, qual é?
E aí que acabou, que a nossa discussão foi indo, as mães lá comentando a decisão que vai tomar, e aí eu coloquei um post aqui no Instagram. E você que está vendo essa live aqui comigo, né, que a gente já falou muita coisa, eu gostaria de pedir para depois você entrar nesse post e depois dessa live, de tudo que a gente conversou, que você colocasse lá qual que é a decisão que você está tomando a partir de agora. Qual a decisão que você vai tomar? Você vai tomar as rédeas da sua vida e você vai agir, você vai ser a protagonista da sua história para você se colocar no lugar que você merece estar, ou você vai continuar ou vai ficar fazendo as mesmas coisas que sempre fez. Né? Se a gente continuar fazendo sempre a mesma coisa, a gente vai continuar colhendo sempre o mesmo resultado. Se a gente resolver tomar as rédeas, escrever a nossa história, pensar onde eu quero chegar e para eu chegar lá, qual é a decisão que eu tenho que tomar hoje, é aí que a nossa vida começa a dar a virada, sabe? É a gente. Olha, e quando a gente está estressado, a gente está mal, a gente está depressiva, a gente está ansiosa, a gente está tudo, você pode procurar o melhor psicólogo da face da Terra. Você pode procurar o melhor terapeuta. Você pode procurar o melhor coaching da vida. Mas a mudança não parte deles. A mudança parte de você. Todos esses profissionais que estão aqui para nos ajudar, eles vão fazer você refletir. Mas ninguém pode tomar a decisão por ninguém. Quem tem que tomar a decisão hoje é você. É você que tem que tomar a decisão. Esses profissionais só te levam a pensar, a refletir. Mas nada muda essa decisão não partir de você, sabe? Então pensa, né? A gente está com uma quarta-feira aí, praticamente começando, aí não é nem 11 horas da manhã ainda, mas tem muita coisa para acontecer nesse dia, né? Qual que é a decisão que você vai tomar? Você vai tomar a decisão de continuar gritando, surtando, igual uma maluca aí? Ou você vai tomar a decisão de, pera lá, deixa eu respirar, deixa eu cuidar de mim, porque eu tenho um serzinho aí para poder educar, e esse serzinho eu preciso fazer ele dar certo. Né? Não posso deixar fazer errado, como a gente comentou no começo da live. Muito triste chegar lá na frente e ver que o filho deu errado. Então a gente precisa tomar a decisão hoje. E eu quero saber qual que é a decisão que você está tomando. E olha, por falar em decisão, deixa eu contar uma historinha para vocês poderem entender da decisão. Presta atenção numa historinha que eu vou contar aqui. Era uma vez, no dia 17 de dezembro de 1983, há quase 37 anos atrás, uma família, uma mulher de 36 anos, com uma filha adolescente de 15 anos, uma outra filha adolescente de 13, uma criança de 6 anos e um bebê na barriga sendo gerado de 4 meses, num sábado, era um sábado de sol. Essa família estava entrando no carro para poder ir para o mercado fazer compra. Era um dia normal, um dia comum, como qualquer outro. 17 de dezembro, chegando preparativos para o Natal, cheio de sonhos, de viagens para poder fazer. E essa família entrou no carro para poder ir para o mercado fazer compras. Mas, por algum motivo, essa mãe se sentiu mal na hora de sair, deu um aperto no coração e ela resolveu voltar para trás. Ela falou, a gente vai no mercado depois, a gente não vai agora. Quando essa mãe, com as 3 filhas menores, o bebezinho na barriga, resolve voltar para dentro de casa, a vizinha chama essa mãe e fala para ela, tem um telefone aqui para você, tem uma pessoa que quer falar muito com você. A hora que essa mãe entra na casa da vizinha, atende o telefone, ela recebe a mensagem que o seu marido, que estava viajando a trabalho, tinha acabado de falecer de acidente de trabalho. Ela sozinha, cuidando da casa, isso foi em 83, né? Muitas mães nessa época ficavam em casa cuidando das crianças, o marido que era o provedor, e de repente, sem mais nem menos, a vida dessa família muda. Essa mãe com 36 anos, uma filha de 15, outra de 13, uma de 6 e um bebê na barriga. E essa mulher, nesse momento de dor, ali, com um monte de filho pequeno, ela precisou tomar uma decisão na vida dela. Ela podia tomar a decisão que ela ia abrir mão da sua vida, que ela podia entrar em depressão, abrir mão de tudo, chorar, se colocar como vítima, porque imagina naquela época,
né, com 3 filhas mulheres, mais grávida, de repente perde o marido, ele que era o provedor de tudo, e a vida dessa mulher com certeza ia dar um reviravolta total, ou essa mulher ela podia fazer a decisão de que, pera lá, eu sou mais forte que a minha maior desculpa. Eu tenho uma missão. Eu preciso fazer dos meus filhos se tornarem os melhores que eles possam ser. E sabe qual foi a decisão que ela tomou? Pois é. A minha mãe tomou a decisão de que ela ia fazer o melhor pela gente. A minha mãe não se colocou no papel de vítima. A minha mãe, ela não ficou sentada chorando, colocando a culpa em Deus, colocando a culpa no mundo. A minha mãe regaçou as mangas, ela começou tudo do zero. Quando meu pai era vivo, a gente tinha uma vida maravilhosa. Quando ele faleceu, a gente passou por uns momentos muito difíceis, muito difíceis. Mas a minha mãe foi aquela mãe guerreira que cobrou da gente sempre o estudo, ensinou muitos valores, ensinou pra gente as consequências. Eu e os meus irmãos somos todos estudados. Eu não tinha, quando eu era criança, a roupa que eu queria ter, o sapato que eu queria ter, eu não tinha. Mas o melhor estudo eu tive. Eu não podia ir em todos os lugares que os meus amigos queriam ir, não podia. Em casa, a gente tinha as regras, tinha as normas, a minha mãe levou a gente ali, ó, ali. E hoje eu tenho 2 irmãs que são formadas, que são contadoras, eu sou educadora. Hoje o meu irmão mora fora, em outro país, ele é gerente de uma grande multinacional aqui no mundo. Tem um cargo que eu tenho certeza que é um orgulho muito grande para minha mãe. Mas isso só foi possível porque a minha mãe não desistiu. A minha mãe foi mais forte do que qualquer desculpa que ela poderia dar. A minha mãe não se permitiu entrar em depressão. Ela olhou pela gente e ela procurou fazer o melhor pelos filhos. E a minha mãe, ela também trabalhou fora, sabe? Por um momento. Ela também se cuidava. Tinha dia que ela saía, que ela ia passear com as amigas. Ela também cuidou um pouquinho dela. Ela decidiu que ela não iria casar, que ela não iria arrumar ninguém enquanto nós fôssemos menores de idade. Ela teve essa responsabilidade. Então, mães, vamos olhar hoje qual a decisão que a gente vai tomar na nossa vida. E a decisão que a gente toma hoje vai impactar a nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida de todo mundo que está ao nosso redor. Sabe? Então, quando a gente para e a gente se coloca no papel de vítima, sabe? A gente culpa todo mundo pelo que a gente está passando, a gente só está prejudicando a gente mesmo. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu imagino o quanto a minha mãe não sofreu. Eu imagino o quanto que ela não chorou ali, às vezes triste, calado, porque imagina, não é fácil você sozinha, com criança para tudo que é lado, um bebê chegando, tudo adolescente, né? Ali tinha minhas 2 irmãs adolescentes, eu tinha 6 anos nessa época, sem ninguém para conversar, sem ninguém para dividir, não foi fácil. Mas eu só agradeço a minha mãe. Já pensou o que seria de mim se a minha mãe tivesse desistido da vida? O que seria de mim se a minha mãe tivesse se entregue para uma depressão, né? A chorar, abandonar todo mundo? O que seria de mim? Sabe? Agora não, ela não desistiu dela, ela não desistiu da gente, ela pegou a responsabilidade, ela foi atrás. Então a gente precisa ter essa consciência que nós temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas. A gente tem que saber fazer as nossas escolhas. E o que a gente escolhe, o que a gente decide, vai impactar vidas. Vai impactar a minha vida, a vida das pessoas que são próximas a mim, a vida dos meus filhos. Então pense, gente, eu gostaria muito que vocês refletissem nessa questão da decisão. E não esquece, coloca lá no post, no Instagram, qual é a decisão que você vai tomar para a tua vida hoje. Acontece coisas tristes nas nossas vidas, acontece o tempo todo. Acontece coisas que a gente não gostaria que acontecesse. É natural a gente perder pessoas, as pessoas falecerem, as pessoas partirem desse mundo. É normal os nossos planos darem errado, é normal. Mas qual a decisão que a gente toma diante dos fatos? É isso, gente, que vai fazer tanta diferença. É isso, tá?
Ai, gente, ó, nem fale, viu? É difícil a gente estar aqui abrindo o coração da gente, a gente revivendo, né, algumas histórias aí. E com certeza, minha mãe é muito guerreira. Eu só tenho que agradecer a minha mãe pelas melhores decisões que ela tomou. E eu tenho certeza que ela se sente orgulhosa de olhar para os filhos e ver os filhos que ela formou. Eu acho que isso daí para uma mãe não tem preço, né? Gente, beijo grande. Tava com saudade de conversar, de bater esse papo com vocês. Semana que vem eu venho com novidade. Fica ligadinha aí para a gente poder continuar batendo o nosso papo. Obrigada aí pela companhia. Fiquem com Deus e não esquece de comentar lá no post qual é a decisão que você toma para sua vida. Estou esperando o seu comentário. Beijos, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.